Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Mais uma terça-feira nós estamos aqui. Às vezes nós estamos cansados por causa da luta, do esforço que nós fazemos durante o dia na obra de Deus. Mas não podemos parar, não é verdade? Temos que cumprir os nossos compromissos, primeiramente com Deus, depois com os irmãos. E esse é um compromisso que nós temos com o nosso Senhor, de estar aqui às terças e às quintas-feiras, trazendo uma palavra da parte de Deus para edificar, exortar e consolar. Amém, Jesus? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre duas partes, sobre duas pessoas, sobre dois lugares, sobre dois caminhos, sobre dois destinos e sobre duas verdades. Vamos de novo? Vamos falar novamente? Até anotei aqui, olha só, sobre duas partes, duas pessoas, dois lugares, dois caminhos, dois destinos e duas verdades. Por que é importante esse assunto? Nós estamos vivendo dias de apreensão. Eu sei que tem muitas pessoas apreensivas, sentindo a tensão que está neste mundo. Por cerca de 2 anos, houve uma pandemia neste mundo. Nós não imaginávamos, né, meu irmão, minha irmã, que fôssemos passar por uma grande pandemia. Quantas pessoas morreram? Pessoas famosas, pessoas humildes, pessoas desconhecidas, pessoas novas, velhas, morreram com a peste. E agora a peste mal acabou, começa a guerra. O mundo está à beira de uma terceira guerra mundial. As pessoas na Ucrânia talvez não imaginavam que estivessem vivendo o que estão vivendo hoje, o desespero que têm vivido. Talvez nós não imaginamos que esse ano ainda nós possamos estar passando por coisa semelhante. Deus queira que não, né, meu irmão? Minha irmã, mas sabe que neste mundo é um lugar de guerra, de peste. A peste veio para todo mundo, a guerra também pode vir. Aí surge a pergunta: você tem certeza da sua salvação? A pandemia veio aí, ceifou a vida de muitas pessoas. Você poderia ter saído desse mundo também, mas Deus te preservou com a vida, assim como me preservou com a vida. Mas e se vier a guerra agora? O risco, a ameaça de morte iminente para todos nós. Nós temos certeza da nossa salvação? É sobre isso que eu quero falar hoje. Queria falar primeiramente sobre duas partes. Vamos falar sobre as duas partes. Que duas partes? A alma e o corpo. Vamos ver que quando a pessoa ela morre, o que é a morte? A alma está saindo do corpo. Veja o que diz em Gênesis capítulo 35, 16. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá. E deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que,
Observe agora, meu irmão, minha irmã. Aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu. Então o que é a morte? É a alma sair do corpo. Ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Veja que a mulher de Israel, a mulher de Jacó, Raquel, que ele amava, ela morreu no parto. E a morte é definida aqui como a alma saindo do corpo. É isso que acontece no momento com todos. Se Jesus não vier arrebatar a igreja, pode chegar a nossa hora a qualquer momento e a nossa alma vai sair do corpo. O corpo sem a alma, ele não vive, mas a alma sem o corpo, ela continua viva. Essa é a verdade. Muitas pessoas têm descobrido isso só depois que morrem, né? Elas veem o corpo dela ali caído e elas vão se dar conta que elas não eram só um corpo, elas eram uma alma imortal também. Que não seja o seu caso, meu irmão, minha irmã. Por isso que é importante você estar aqui estudando a Bíblia conosco. Vamos falar sobre duas pessoas. Falamos sobre duas partes, vamos falar sobre duas pessoas. Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, no seu colo, no paraíso. Aqui falou de um homem que foi salvo e o outro que pereceu, o rico e Lázaro. Vamos mais adiante, vamos falar agora sobre dois lugares. Provérbios 15, 24. Dois lugares que existem. Lá em Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 24, diz assim: Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Veja, o entendido, o caminho da vida está para cima, ou seja, o caminho do céu. E ele segue o caminho do céu. Isso significa que as obras que ele faz, que ele pratica, é como uma pessoa que entende que precisa servir a Deus. E a pessoa que entende que precisa servir a Deus, ela é uma pessoa salva. E o caminho dela é para cima, ou seja, ela vai ser salva. Ela já está salva e será salva, porque ela é entendida. Mas, para o outro que não é entendido, o caminho é para baixo, o caminho do inferno, porque não tem Deus, não entende que precisa de Deus. Quantas pessoas vivendo aí como se Deus não existisse? Eu sempre falo isso, eu sempre penso isso, eu sempre lembro disso. Muitas pessoas vivem como se Deus não existisse. Quando se fala Jesus, até que falar Deus não tem problema não. As pessoas falam Deus me livre, meu Deus, toda hora. Mas quando se fala de nosso bendito Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas ficam caladas, mas a gente falta ver o ódio que está no coração da pessoa por Jesus, como se Jesus fosse mal, né? Pois bem, vamos falar aqui, já falamos sobre duas partes, duas pessoas, dois lugares. Vamos falar agora sobre dois caminhos. Vamos mostrar dois caminhos aqui. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Veja que sempre nas duas partes, veja nas duas pessoas, nos dois lugares, agora nos dois caminhos, nós vemos sempre o quê? A perdição e a vida, a morte e a vida, a salvação e a vida. Como nós vamos mostrar também aqui em Marcos 16, 15, 16, os dois destinos.
Veja, Marcos 16, 15, 16. E disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, dois destinos, ou salvação ou condenação. E eu queria mostrar agora, meu irmão, minha irmã, duas verdades excelentes. João 3,16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a iniciativa foi de Deus, a salvação partiu do coração de Deus. O homem estava morto em seu delito e pecado, mas Deus o amou. Deus deu seu Filho, o Pai enviou seu Filho para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus. E a segunda verdade, Romanos 10, 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Veja, será salvo se crê no Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele usa essa expressão que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele está dizendo se crês no Evangelho, porque o Evangelho é que diz isso. Se ele ressuscitou, é porque ele morreu, nem precisa dizer, né? Jesus morreu e ressuscitou por nós, para nos dar a vida eterna. Você que está me assistindo, você crê de coração? Porque tem muitas pessoas nas igrejas, porque gostam da música, porque gostam das pessoas que estão ali, são amigas, se sentem bem, porque são tratadas às vezes com carinho, se sentem bem, sentem até uma espécie de segurança de estar ali na igreja, mas elas não creem de fato. No coração elas não acreditam em nada do que está escrito na Bíblia. É muito triste saber disso. Por isso que eu convido você a fazer uma reflexão, analisar se você realmente crê com o coração que Jesus está vivo. Se você realmente crê que Jesus voltará, que Ele morreu na cruz, que Ele pagou pelos seus pecados. Se a salvação já está em você, analise, porque, veja bem, se a pessoa tem dúvida da sua salvação, a pessoa não é salva. Se a pessoa tem medo da morte, quantas pessoas que têm pavor de falar na morte? Nós temos visto essa guerra aí, tem pessoas que têm medo de falar na guerra. É verdade, tem medo, porque na guerra tem muita morte. Então a pessoa tem medo da morte. Se a pessoa tem medo da morte, é porque ela não tem certeza da sua salvação. Tem pessoas que são apegadas com as coisas materiais. Eu pergunto, se a pessoa crê no céu, no Evangelho, como que ela vai se apegar com as coisas aqui desse mundo? Não vai se apegar. A sua salvação é o mais importante, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu para que você fosse salvo. Ele ressuscitou para te dar a vida eterna, para nos dar a vida eterna. Entregue a sua vida para Jesus. Pastor Eliezer, eu tenho que frequentar uma igreja? Tem sim. Mas qual igreja? Olha, meu amigo, é difícil de eu te falar, porque, sinceramente, é difícil eu te falar qual igreja. Porque eu não conheço todas as igrejas que estão por aí. Tem diversas igrejas. Algumas eu conheço e não indico. Se você quiser me perguntar no WhatsApp, eu te falo quais as que você não deve procurar de jeito nenhum, viu? Aqui no YouTube eu não vou falar não, mas não vou falar aqui no YouTube, mas no WhatsApp a gente fala, ou pessoalmente. Nós falamos para você quais as igrejas que não são de Deus.
que nós conhecemos, porque tem outras tantas que são de Deus e a gente não conhece, outras tantas que não são de Deus e a gente conhece, não conhece também. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis, se referindo aos falsos profetas. Visto que uma falsa igreja costuma ser fruto de um falso profeta, não é difícil de identificar. Se nós conhecemos a Bíblia e o nosso coração está em Jesus, não é difícil discernir as heresias, não. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Não é isso que está escrito lá em 1 João? Então, agora o que eu te oriento é o seguinte, você que me ouve longe, não vai me perguntar mesmo, né? Pergunta para Deus. Entra dentro do seu quarto e fala, Senhor, me mostra uma igreja que seja da tua parte, não deixa eu ser enganado, porque eu quero te servir. O próprio Jesus vai vir ao teu encontro e vai te mostrar um lugar para você congregar com irmãos de fé. Que Deus abençoe, meu irmão, que Deus abençoe, minha irmã. Um forte abraço, estaremos de volta aqui na quinta-feira, querendo Deus. Lembrando que Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje, ainda essa noite. Jesus Cristo poderá voltar. Se Ele não voltar esta noite, não voltar hoje, nós estaremos esperando por Ele amanhã. Deus abençoe.